Comandante in ordine. Corre niente per bene a caro ainda. Ancora ninguém. Ancora minha família vou deixar base tá na caro. Se fula soio, no? O comandante, il generale. Deixa na caro. Deixa entra na caro. Bom, passa a antena de boom para arrancar. Non ho tempo per deixa só ficar a porta de carro. Basta antena de ali dos. Aumentar a canha direto. Casta para não. Bom, così che sono para ontem hoje vídeo de Dara na falta de respeito. Epa, ele também para ele. Para punta Dara, se falta respeito, se tem limite. Se Dara quanto tempo, Dara na abre boca, Dara na critica o governo do PGC. Pelo menos no governo do PGC, tudo guintes tem passaporte, nem se não de que busta, passaporte tá temba. Dara, bubala mbunkuru kukapu dikel, na fala para Dara. Minjeri sa abo bo sibe kuma mingo sarbo, mas sa osun tem que bem suma na filme pe Dara. Pe Dara, é Dara lep seguinte. É Dara Fonseca ou se Dara em casibe Finsico ou se Dara como próprio, é Dara lep seguinte. Dara, bussalha la bunu miado já quase 9 meses. Só porcaria que está na face, só porcaria, furtar dinheiro. Dara sempre bubi estimar, abo Dara, sempre bubi estimar. Budado curo, bubaja bu compra 8 mala, 10 mala de roupa, bu compra 8 na Suíça, bu compra 12 na Portugal, bu leva Bissau, como ontem o pausando para falta de respeito, ok. Dara aqui populações de Guiné que estão na Itália, que estão onde, que eles precisam mesmo de passaporte. A você bandido, bota uma passaporte, bora vender para estrangeiros. Passaporte de Guiné, o toja passaporte de Guiné na mão de cal guinte, nigerianos, guintes de Guiné Conakry, guintes não irmãos próprios que guineenses que por ter passaporte na Itália. Pepe a boca se be fascinada, boca se be tarbaja, bote na só nem máquina de fazer passaporte, boca tem. Bosta só na furta dinheiro. Dara para quando já cubaila, para bim batalha abre boca para falar o bairro único guintes, Dara bo conta mentira, Dara bo conta mentira, bo monstros, bota conta mentira mesmo. Dara bo não falta ninguém ter respeito. Ora quando abrir rede social para abrir boca, bo se be boca trabalhar nada, bo chigantanha video tela Dara, como mesmo abo lep seguinte, abo Dara, abo dia que alguém panhou na Europa ali, buna se que tem. Abo nada bo castanel, abo se pior guintes que não tem, pior filho de Guiné. Abo naquela parte do mundo que eu estava lá Dara para falar com a Dara e na base do secretário de Estado, para sinceramente Dara, abo lep seguinte, abo, que lep seguinte na Guiné-Bissau, Dara que você vê quanto ano, passa na Brasília e passa na Coimbra, nenhum tipo de papel que faria um diploma, Dara também na falar de Jaos para dar o que te procuro. Guintes boa irmão se sali na que cá tem passaporte, que cá tem nada, bota um passaporte de Guiné-Bona bendição. Que estamos a favor de ter mesmo embaixadas, toda parte do mundo que embaixada de Guiné está e está pior embaixadas que tem. Piores embaixadas. Dar a cá nas Nações Unidas, eu não conto com uma burro que nas Nações Unidas, vou contar mentira, bo. Tá conta mentira mesmo, bo mentirosa, bo. De primeira ordem. Se boca se me faz melhor boca na boca, para se boca cala a boca, não tá conta bos barrade. Se boca se me faz boca na boca. Dara se boca se me trabalha, a boca se me como que estão está trabalhando, bo tem que punta. Bo tem que bater cinta para domingos da bolsa aulas, para você ver como você está trabalhando. A boca se me não, a boca se me nada, a boca tudo na boca caravanas que você lá você tapa lulu. A boca tudo tapa lulu. Para, a boca entende como filho de Guiné obrigação não pete na qualquer parte do mundo que está pete nesse passaporte. Bota tomar passaporte, bona vendido por bona lep seguinte. Filho de Guiné, nem se cambana de água ou camba de bicicleta, não camba se sibe como aqui ande chega na país que chega. Mas tem que ter passaporte de citera. E tem que ter nele. A boca se trabalho, a postura, a Dara, a Suzy Barbosa, a postura camadas e sacalatas de porcaria. Porcaria, sabos.
Suzy Barbosa lambu passaporte li, dirmi a finale attraverso Umar Sissoko, che toma passaporti da colombiano che sei Zambrano, e vanno a contare mentire nell'assemblea. Chi che fa che Suzy Barbosa? Suzy Barbosa che toma Suzy Barbosa attraverso di che drogas che t'appagnarono bella di Zambrano, Suzy Barbosa che da Zambrano passaporti. A Osno Odiaglia, a Osno Civil, Suzy Baila na conta mentira no Parlamento. Quem que dá Zambrano passaporte? A Osno dia que mesmo, Antano não lava no rosto sim. E cabe, gente na acusar Stiris, baginte se quer na falar Stiris, afinal a voz Suzy Barbosa, a pro que toma passaporte, Budia Zambrano. Grazie, tem hora, não tem que talento, não firma, para ver se não firma é bandido, se não diz esse, se não finge de dormir, esses na dana que terra. Mas esses caras dana que terra, para ver não cana permitir eles pegar na terra. Bom, eu vi Dara ontem, Dara que você vê, sempre me veste mal, sempre está mal vestido. Mas ontem ele pausa, já está aqui na face direto. Que ele não quer, não dinheiro que furta. Dinheiro de Guiné-Bissau que furta de passaporte de gente, que deve fazer que faz. Gente na bem batalha de Dara assim. Dara baila de cunho para ver esse padraço que ser o sangue fati. Suma é coisa de Guiné. Nem se o filho que se nada, o filho tá burro, suma pateta, botar lambulo, meter lá onde é para ver como um terecuro. Que manda Dara baila? E para ver sangue fati. Então Dara, se quer se trabalhar, porque bem faltar no respeito. E nem porque bem faltar no respeito. Se boca se filho de Guiné, nem se na Washington, na China, e bem de barco, e bem de bicicleta, e mera se tem passaporte. Mas uma embaixada de Guiné, na qualquer parte, e uma porcaria que está sendo porcaria totalmente. Tudo parte que vai de embaixada de Guiné-Bissau, na qualquer terra, embaixada de Guiné e porcaria. Esse toma passaporte, é vendido, tu pensa passaporte é vendido. Passaporte mata mudado e passaporte de Guiné-Bissau. Abo eu fazer passaporte a os, por bem renovar, botar controle de manga de espaço, tá falou mais como não, botar que fazer novo passaporte. Que palhaçada é essa? Esse cara tem por palhaçada. Abo fazer passaporte, o passaporte tá passa só, per renovar, tá falou não, eu tenho que fazer novo. Guiné-Bissau não há, não mudou de amar que seja passaporte. Para ver, eu costumo mudar passaporte 2014, eu tinha férias na Guiné, quase não me pirrinha bilhete. Para ver, essa clata de falta de respeito. Badara na bilhete seguinte. Dara, e me deu ufficio boko roja, dia ma cobrir rede social o papel, não é bim pa bole. E me deu ufficio boko roja, o cala boca, o cacibi trabalho cala. Co contando mentira, nem bucar reuni, buco fala como bubai reunião, cacibi que bu conta mentira. Palhaço. God bocar que o corpo tudo bori babisou, a boca bo homem que fala como, bo homem que tá falando como vai fazer medicina, vai fazer cura 20 anos na fazer medicina, é capur cabate da atrás. Bocar que o corpo bori batur bora furtoro dinheiro bora come bora tá gozo mano no rosto. Homem de dar 20 anos como medicina até o se capur cabana Coimbra lá. Ana lepse ninguém. E depois acaba bata bem mano frente mais bata fazendo toros. É na furtano é fazendo toros. Na perro como não me responde. Na camenda para que o primeiro-ministro que cachorro também, que cachorro que na como be como de bindi mato. Não na bem. Não. Guinness, a mim chama boa bossa atenção. Sério sobre não na bem. Enquantoabo não se tem a sua força, le que tá fazendo saclata. A mim tá dinna que não é arranca só que golpe. Insibe vai como mato na serrado. A mim se be que le caos, um papel vai dinna. Bojo binha vídeos. Papel ba dinda paberike. Que dibida que tene baja. Que chineses. Que domingos bin cabeles que el comando hoje bin pega na guerra tudo contra homem de Guiné. Enquanto nuno na bien nunca nuno na bien gostar população de Guiné-Bissau. Nuno mau, nuno e cagi, nuno tem estilo americano que comporta de ninguém. Nuno e bandido, vou botar nota para você, nuno não é bandido. Mas não, hoje homem na papel como assim, e na papel inari, se que homem bandido guarandi, fala me que ela falou.
tudo homem com ele papel como dentro do momento ina via ina rising ina finge sibiki homem bandido nuno bandido número 1 que na conta bos nuno teneu bandidasco acabou boca tendo no som nuno na biang bandido nuno anta nuno interessa nuno é que mandamento conta populações de Guiné-Bissau a mim primeiro que na sentiva é coisa própria não tem que talanta no anta que tá falando não militares anta militar ninguém me por ser militar a mim tá farda a mim tá pega arma tá fugia a mim militar população é militar dia que não lanta não come é gintes na saila a bobona disse para mato cortado se mato cortado chuba kana tem nuno que faz badia kila que repete mais pior estúpido na história não nos chama de José Mário Vaz ora que na papel de Bissau na conta voz primeiro cachorro que não tem que tá chama de atenção chama José Mário Vaz bebê Satanás é diabo ele que te ensina não é brincadeira é Satanás é cachorro jamais que te ensina não é brincadeira se boja Guiné-Bissau está mal não tem que tá não lanta é que manda na conta voz que não no papel de Guiné-Bissau a pouco me tava cortadores de madeira não governo que lo que fala mais bebê corta-mato ale mesmo cada dia a boca imaginou quanto tronco que esse está bateu por dia na Guiné-Bissau contentores que não sai esses canteiras esses que têm dinheiro de paga esses não fazem com tudo maneira para dar na que terra ela não mar é mar chegou só guintes de bandidos só que na pescando no mar para por bater falar não paga salário boca pudi boda guintes que pudi pé manda bo para de estupidez Cosa de Guiné nisso cabim se papia moten que tabim papia tá que cabeça tareu para por kuno jeng cachorros satanases diabos suma piores filhos de Guiné suma questões de gente pono bingo eu burro seco sumário drogado na abre boca na papia na desinforma gente Guiné se a mina conta a mim tudo onde com a verdade lá caminho trabalha meu por ti sem mesmo nem senha caro bu enchil dinheiro bu falam fulo não vai caminho de mentira em cana diante que bom a mim catang diante que mentira a mim que gosta de mentira bebê a mim se para mentira não toma vai dinheiro de diabos de madendina kumel kabama ma etene sorte é giro e bom vai mandar baser dinheiro na kume baser dinheiro kabama racha mas bailes mas bebê a mim que tá vive com bandido Kata vive com bandido. Satanases. Apa tá manda corta mato? Que manda chinês que corta se terra? Que manda que corta se madeira tudo? Anta China catena na mato. Ou é que diz que não vai comprar catena? Pebe se você corta mato mesmo, se coisas na cabombias. Diz também que falta respeito. Mas jamais fui culpado da história. Jamais, or que não fala de Guiné. Guinenses nunca canol esqueci José Mário Vaz que é o meu inimigo número 1 de Guiné-Bissau. Que homem mais burro que não tem na Guiné-Bissau. Que homem mais palhaço que não tem na Guiné-Bissau. Arroz, não batatas, não mandiocas, tudo. Dakar. Jamaf, que fábrica, que 2 fábricas de mandioca de batata. Que mandei capil na Guiné-Bissau? Que mandei capil que fábrica na Guiné-Bissau? Canto guintas que não ranjaba trabalho. Mas uma homem saclata, que voz irritante, que voz porcaria. Jamaf, filho de Guiné cana por dó, Jamaf abona acaba mal. Jamaf, praga de filho de Guiné na panhau. Jamaf, a babuna rebenta suma bola de catos. A boss tudo de que mesmo caravana que bate sino é Umar Sissoko. A boss que faz caravana de complo mesmo bote sino é Umar Sissoko. É caravana de fulani de porcaria. Mas bono matil. Umar Sissoko. Boca falar como selu dale na manda na Guiné Conakry. Selu kana mandala no go ginti riabri ja uju fulani kana manda mana ningum parte de África.
Ningum fulani kana manda, ningum porcaria di ginti racista kana manda. Umar Sissoko, a mincho mabaja boss, fonta boss, umari racista, fontal baja anos. Peberra para baja, kabalindari do Umar Sissoko fala mandingas kabali. Umar Sissoko kwa gostari mandinga. Mfala mayomi kuma giburu sinyes. Mfala mayomi, na igreja com Umar Sissoko bebu bapa pekela na gabo. O chal como primeiro ministro. Amaka conselho, mfala mbe, liga mfala nya primo, esse calgajo com na papia. E fala ngesi primeiro ministro de Guiné, fala primeiro ministro de Guiné. Fala ma wobe que na papel na fula me. As na papel na contra mandinga. Fala ma Guiné tabinti se caracolari pateta. E am papel que coisa sin sinta. Mas nunca antena ba no som como é Umar na bingin chino mo assim. Guinéense. Não lanta não firma. Guinéenses que está na Bissau. A mim, na pera um possamento na Conakry, ora que coisas contam na Conakry, a mim nessa na primeiros guintes que na vai lutar contra Umar Sissoko. A mim nessa na primeiros guintes que na guinte na rua. Suma Umar contava, para cindir pneu, para vandalizar. A mim primeiro alguém que na faz aquela na Guiné-Bissau. É só por escrever que caneta. Se dá para não morrer, que é que não morre. Mas ora que não morre, guinte na morre também. Para se esses falam como é na corta-mato. Não. Se homens que estão na Bissau, homens que estão na Europa que não vestem calça para entrar na Bissau. Não entra na Bissau. Não mostra ninguém que não corta aqui mato. Não veste calça, não entra na Bissau. Se dá para não fugir, tá arma, tá quente. Para botar no som de que não papel boss. Ninguém que não corta aqui mato. Ninguém. Nenhum cachorro que não corta mato. Mato que está cortado assim. Burros, patetas, palhaços. A boa se um bislão, canto ano que ela está fazendo botar no bislão. Burros de merda. Não, a China gosta de nós. China que está ajudando. China, tudo que a China dá, se bem toma mais do que aquilo. Esses burros, esses que sabem nada. Como andou a meio domingos. Como andou a meio domingos. Que é gente meio domingo se mostra. Domingo se me trata que pega domingo se como aquele negócio está facido. Domingo que também negócio que ele buganha não. Para ele giro. Homem forma. Pode Umar só contratos porcaria que Umar na sina. Nuno na bem na sina. Nuno na bem cachorro raio 3 casas de aqui comprar na Portugal. Que dinheiro do baquim. Ela até dar a boca de pato na bem comprar também casa na Lisboa. Dara para 9 meses que dara sintala. Dara furta de manga de dinheiro, dara na bem comprar a casa na Portugal. Guinéenses. E chega hora não lanta pa. Que é que dara fazer para dara merece que curo. Dara que está só na rede social como mal e suma mempali. Bota lambu dara bodal que curo para ver de sangue fati. Dara na furta só. A você que é que dara furta de na Guiné-Bissau. Abobo, sinceramente, bosta na Bissau la fome na mata boss, gente na discute pa boss, boca na lanta, bo fertia pedra na Bissau, bo conta uma richiga. Não meri militares, anta que militares que? Anta militar katamuri. O polícia katamuri. Bo sai na rua, bo revendica, bo sindi pneus, bo queima, bo sindicato dá para sindicar rumor bom sindil. Quem que na papel yami? Pagintes fala, pagintes tomés, fala ali fala mana sente visa. Na fácil na papel na vídeo na fica ali. Bebe a voz estúpidos. Boca por mandar corta-mato para assinar contrato 5 anos. Bom me tinha dívida toco. Quem que lá bem tomar governo ali? Só dívida que tem de paga. Dívida que Guiné-Bissau está janela, que le tio e passanta. Porque Guiné-Bissau não financiado para nada. Ninguém quer reconhecer guintes e bandidos. Ninguém quer estar a reconhecer guintes. Esse na metição sem cabeça na dívida, é metição na dívida só. MC pensa que tem que vir para contando mentira? Não vai ser mentira? Bom, falou só na para ali. A mim você bem catava longe.
na deixa só último aviso ali. Para se acostumare na pero mas. Dia com olha. Para a mano na liga, le para andar linha. Achei me se entra para aqui à vontade. Se quando dou só aviso. Dia com o meti ma boca de na bunome. Bom dia. Bom dia, Nhamanino. Bom dia. O puro papel à vontade mesmo, o puro papel. Alele pá, está direito, está direito. Como está? Está todo direito, está direito. Minha sobrinha, como é que está minha cunhada, como é que você está lá? Ela dorme lá arriba, bem na carro, para por correr. Com frio, não estou próprio com o copo, não estou a café quente dentro do carro, com frio. Toma café quente Irlanda não se via como, Irlanda tem aqui problema de frio. Irlanda é frio, pá, exatamente. Olha, contente que é programa matinal que nós fazemos, ao mesmo tempo não tomar café. Desculpa, não cortou o apetite de tomar café quente. Não, à vontade, não tem tempo. Contente como um ativista guinense. A meu irmão de Pedro Paulo Souza Correiro, Feliciano, companhias. Não se me tudo, não na Guiné, não se me que tem na Guiné. É gente que salta um governo legítimo, que povo legítimo e que diáspora legítima. Não se vai se é governação, dinheiro, requisito cabeça quanto rápido, mais rápido possível, maneira para o país para trabalhar com dignidade. Não se vai, não se como é comandar homens, tenta saltar poder para arranjar manobra de arranjar riqueza a toda custa. É isso que barra. Dara com o papel que tal dar na Coimbra. Que está na Coimbra? Um estudante. Alguém que está assim, estava na carro e na Coba na fete. A OSPA que leva também ideias para vir comprar casa. Alguém que leva já só 5 meses e meio que leva já na Guiné. De aqui no Miari. 5 meses e meio leva para 6. Onde é que isso que ninha? Alguém que estava só como mal, senta na quarta lá como mal. E parece que uma pista pingrossi. E está lá, e está junto com esse colega lá, Arkeli, porque é na como mal. Arkeli que ela tem dinheiro para ir comprar casa no Portugal. E que o Carlos, então como é que dá essa dinheiro que não comprar casa? Bom pergunta para ele. Ele tem dinheiro, furta dinheiro. Barrar que tem na Guiné. Irmão, furta dinheiro. Ina conta mentira, ina fala gente como, era bem fazer passaporte. A gente tem calma, ele reuniu aqui nas Nações Unidas, que se boca lá, como que boca garante, assim que ela conta mentira, na gente sim. Quer dizer, de negócio cada ano, passaporte não está cambiado. Todo ano. Cada ano, passaporte, uma renova passaporte, gosto. Ano na cambação, ano 2021, outro novo passaporte. Ano 2022. Não pedir bilhete de avião para Babissau. Para ver custa de mudar passaporte. É triste. Mesmo ano, minha colega embarcando em Ebay até Guiné, para vir riba, é tudo eles embarcar. É para eles sacar por embarcar, para ver como, eles têm que mudar passaporte. Fulo, tá bem, já, bucunhada, é que liga, mas é que será com o trabalho. Exatamente. Io vi cugnare, sarà con il trabalho. Exatamente. Poi hanno fatto è luta, non canna preguiça che è luta, non si che è luta. A nós non è guerra per Guiné-Bissau, non è guerra per Guiné-Bissau, torno non firma da barranna qui terra. A me, boia é sangue fati baque, manga deles dizendo que le famílias de sangue, isso mesmo ser famílias, o mesmo coisa. Porque não jaga assim, não grande jaga assim, mas não já gente na abusa, na abusa, na que futuro não filhos, na abusa não famílias que sobram na Guiné, e que é normal falou. Guiné gente está na Guiné, suma é que está na Guiné, pecadores calada aqui caula, gente munição é mulher corpo suma ratalho podre, ninguém que é capaz de levantar revolução contra a gente que não olha. É na caba furta, não riqueza. Qual barco de peixe que está trancando aqui Porto, não está Punta Guinense. Os barcos, todo barco está pescando no alto mar. E também na Dakar. Na Porto de Dakar.
Lá que está fazendo desembarque, emitindo aqui coisas de ambulâncias que estão tendo especiais, que está fresca piso na refrigerante, e mandaram para caminho terrestre para Bissau. Pisco piscaram na mar, Rio Guinense, também ainda tem da carpeta, não sei agora, via terrestre para Bissau. Sinceramente. De Bissau custa daquilo. Eu acho assim normal. Acaba, essa coisa, só Senegal, tem um mar que 200 e tal barco, que na pesca na mar de Guiné-Bissau. Mas se bem, essa cabela vai lá na cara, ele tem que secar o congelador, e tem que mais, é bem mais. Se você tem 5 mil, bucano come bom pis. Se você tem 5 mil, bucano come... Voilà, minha primo está na cara, ia te visto. Explicando tudo, ia falar de Juve. Tudo peixe que está pescando no mar, na porto, ele que não está desembarcado. E está saindo da cara. Mas ele tem certeza, acaba que ele ia te visto. E tem na Senegal, e tem na Ziguinchor, tudo que quer não fazer mal na Guiné, e a não está civil drivário do que irmãos ativistas. E próprio Flint, o papel de aquilo lá. Ativista de identificação na diáspora, não está espalhado para todo lado. E é guerra não ganhar a maninha. Não ganha a guerra. É guerra não ganha. É na perder. Não ganha a guerra. Eu vou pegar a sentir. Na deixar conseguir na pele. Yeah. É sentir na pele, é foronta. Exatamente. Exatamente. Pero deixar talvez o trago dentro também. Para acompanhar o mesmo matinal dele. Força aí, eu por desligar. É muito melhor. Força. Nós ajuda. Nós estamos no mesmo barco Badora. Que barco Badora que também é exatamente. Não quero rir aqui barco, não sei aqui barco. Força. Ok. Força aí, nós ajuda. Força aí, mano, nós ajuda. Tá bem. Tá bem. Bom, se não continuar, esse falou só em ordem, somos vocês bem general, a mim. A nós que não tem papel, não tem nem de segundo, de como de guardar, não, a nós se chama nome, papo reto. Mentira em casa na mentira, em casa fica mentira. A mim que tá pagando renda, a mim que tá pagando comeria, a mim que tá pagando estadia, a mim que tá pagando tudo. Mas bandidasco, Guiné está mal. Guiné-Bissau está mal. É que eles contam mentira, é que eles falam como hospital. Se você entrar no hospital de Guiné-Bissau, você entra no hospital, para baixo de doente, você vai arranjar uma doença lá. Você vai arranjar uma doença lá. Esses que estão fascinados na Guiné-Bissau, é que eles cada dia não tolam aqui. Cada dia, fome tem na Bissau, não contamos, vou pensar em brincadeira. Fome tem na Bissau. Filho de Bocolanta, é dezembro, é na passamos pior dezembro de vida. Porque esses que sabem nada. Esses sejam quase a matar outro. Esses que moram assim. Mas não vai só. Diante que caminho. Falou só na para ali. Depois, você vê como hoje sábado, seco sumaré, último aviso e seco sumaré. Dia com o nome de domingo, se mostra para na boca. Você sabe o que tem. Vai, esteja avisado. Na ba compra, bambin sin tranquila, vive minha vida. Sim, vive a minha bolsa. Aí não, o comandante. Recado esteja para tudo, kids. Esse mata bicho café de manhã. Nene caiu, nhama-me, mantenha para bom nhama-me. Nós está junto, nene caiu. Ali vou filho macho, lê na toma café. Tem que vir o filho macho, lê. Não, ela. Cadê essa chave na caro, me? Aí não. Se capitão. Linha de Sá, Paris. Nós está junto. Minha gente. Nós está junto. Vou pegar uma mapa minha bonita para não vá passear. Tá, se vê, vai. Bora, minha bonita. Tá fazendo cabelo. Epa, para ficar bonita. Epa, diz olá. Diz olá, avô, nenê caiu. Não vai dizer olá, avô, nenê caiu. Então diz olá, avô. Nenê, ela mala, nenê, chama-me, ela bia não falou olá. Mas como eu não compro cabelo, bia bonita. Tchau, fui, Guinenses.